Para ler a mente de qualquer pessoa, é necessário conhecer 3 técnicas. Essas técnicas são cruciais para dominar, e ao dominar esses métodos, você poderá compreender facilmente o que qualquer pessoa está pensando. Deixe-me contar uma história budista que te ensinará como ler a mente dos outros. Há muito tempo, em uma pequena aldeia, viviam 2 irmãos. O irmão mais velho era cego e passava a maior parte do tempo em casa, enquanto o mais novo trabalhava como fazendeiro. No entanto, a fazenda deles era constantemente destruída pelos animais dos campos. O irmão mais novo estava preocupado com esse problema, até que conseguiu encontrar uma solução. Ele pensou: por que não pedir ajuda ao meu irmão cego para afugentar os animais? Ele pode sentar no campo e gritar se ouvir algum som de animal, e assim nossas safras serão salvas. Após refletir sobre isso, o irmão mais novo construiu uma pequena cabana no campo e colocou o irmão mais velho dentro dela. Ele explicou: irmão, se você ouvir algum som de animal, apenas grite e os animais irão embora. Isso salvará nossas colheitas. O irmão mais velho concordou com a ideia do mais novo e começou a se sentar no campo. Sempre que ouvia o som de algum animal, ele gritava e os assustava. Eles continuaram com essa prática por muitos dias. Certa vez, um cervo correu pelo campo e quebrou a cerca antes de fugir. Pouco depois, um rei que estava perseguindo o cervo também chegou ao campo. O rei notou o irmão cego e perguntou a ele: você viu um cervo aqui? O irmão cego respondeu: Vossa Majestade, sou cego. Como posso ver um cervo? No entanto, posso dizer que o animal que deixou meu campo não vale a pena perseguir. Você está desperdiçando seu tempo. O rei ficou espantado com as palavras do cego e questionou como ele sabia disso. O rei perguntou se o homem estava mentindo, já que afirmava ser cego, mas falava sobre a valia do cervo. Em resposta, o irmão cego afirmou: Vossa Majestade, o animal que você pensa ser um cervo é na verdade uma corça grávida. Nunca ouvi falar de um rei caçando uma corça grávida, então estou lhe dizendo que não vale a pena persegui-la. Você não deveria perder seu tempo correndo atrás dela. O rei ficou espantado ao ouvir isso. Ele não conseguia entender como um cego era capaz de saber se o animal que ele estava perseguindo estava grávido ou não. Como ele pode afirmar isso com tanta confiança sendo cego? O rei sentiu a necessidade de confirmar o que o homem disse. Ele então se virou e ordenou ao seu comandante: Comandante, traga aquele animal vivo. Eu preciso confirmar se é de fato uma corça grávida. O cego parece ter muita certeza sobre isso e eu preciso investigar. Por favor, vá descobrir se ela está grávida. As ordens do rei foram recebidas pelo comandante, que partiu. Quando ele voltou, informou ao rei que o cego estava correto e que a corça estava grávida. O rei, admirado, não conseguia compreender como aquele homem sabia sobre a gravidez da corça. Cheio de dúvidas, ele decidiu que era hora de questionar o irmão cego. Veja, eu posso não saber se você é verdadeiramente cego ou não, mas quero lhe fazer uma pergunta. Você acha que consegue me dar a resposta correta? O irmão cego então disse: Sua Majestade pode me perguntar o que quiser, e eu responderei sinceramente. O rei disse: Você é um homem sábio e parece ter uma compreensão aguçada de muitas coisas. Agora eu quero que me diga se minha esposa é fiel a mim ou não. O irmão cego respondeu: Sua Majestade, que tipo de pergunta é essa? Seu casamento tem durado muitos anos e agora você quer saber dessas coisas. Por que essas perguntas estão surgindo em sua mente? E o rei insistiu dizendo: Você deve responder à pergunta. Se você não me der uma resposta, eu te matarei. Ouvindo a ameaça do rei, o irmão cego disse: Sua Majestade, se você quiser a resposta para esta pergunta, terá que me fazer um favor. O rei perguntou: Diga-me o que preciso fazer. O irmão cego respondeu: Para que eu possa dar a resposta, terá que deixar sua esposa sozinha comigo em um quarto. O rei ficou inicialmente irritado ao ouvir isso,
mas eventualmente concordou com o pedido. Ele ordenou ao seu comandante que deixasse o irmão cego e a rainha sozinhos em um quarto. Quando estavam a sós, o irmão cego expressou o desejo de tocar na rainha. Ao perceber isso, a rainha ficou furiosa e começou a bater no cego com toda a sua força. Depois, de alguma forma, o cego conseguiu escapar e foi até o rei. Ele olhou para a majestade e disse: "Sua majestade, sua esposa é infiel." O rei, enfurecido, sacou sua espada e foi até a rainha. Ele então fez uma pergunta, avisando a ela que qualquer mentira levaria à sua morte. Ele perguntou se ela era fiel ou não, e a rainha respondeu: "Querido, você pode me matar se quiser, mas não sou fiel." O rei ficou assustado porque tudo o que o irmão cego disse era verdade. Ao ouvir o que a rainha disse, o rei foi imediatamente até o irmão cego e perguntou como ele sabia que ela não era fiel. O cego respondeu: "Sua majestade, é bastante simples. Eu disse à sua esposa que queria tocá-la e ela ficou tão furiosa que começou a me bater. Quando eu disse a ela que queria tocá-la, ela poderia ter recusado, mas em vez disso, começou a me bater e no processo, ela tocou todo o meu corpo. Agora me diga", continuou ele, "como pode uma mulher assim ser fiel?" O rei disse: "Você é bastante sábio. Muito bem, responda mais uma pergunta e eu o deixarei ir." O rei então perguntou: "Diga-me, sou realmente filho de meu pai ou sou filho de outra pessoa?" O cego respondeu: "Sua majestade, por que se preocupar com essa pergunta? Não importa quem são seus pais, você é o rei." Mas o rei insistiu: Não, eu quero a resposta dessa pergunta, ou ela sempre me incomodará. Eu preciso saber a verdade." O irmão cego respondeu: "Sua majestade, posso lhe dizer agora de quem você é filho, mas antes disso, quero que prometa que não ficará com raiva de mim." O rei disse: "Eu prometo que não ficarei com raiva de você." Então, o irmão cego disse ao rei: "Você é realmente filho de seu pai, mas também está sob a sombra de um mercador mesquinho." Ao ouvir isso, o rei foi até sua mãe e perguntou: "Mãe, por favor, me diga a verdade. Eu sou realmente filho do meu pai ou de outra pessoa? Se você não me contar a verdade, eu desistirei da minha vida aqui mesmo." A mãe do rei respondeu: "Filho, você é de fato filho de seu pai, mas também está sob a sombra de um mercador mesquinho." Ao ouvir isso, o rei ficou encantado e imediatamente voltou ao irmão cego. Ele perguntou: "Como você sabia que a sombra de um mercador mesquinho estava sobre mim?" O homem cego respondeu: "Sua majestade, você me fez muitas perguntas e eu lhe dei as respostas para todas elas. Se você fosse qualquer outro rei, já teria me dado muitas recompensas. Mas até agora você não me deu nenhum centavo. A partir disso, eu deduzi que você é mesquinho." O rei começou a gargalhar e disse: "O que quer que peça eu lhe darei, mas me diga como você sabe o que é certo e o que é errado. De onde você tira respostas tão precisas?" O irmão cego respondeu: "Majestade, eu nasci cego. Se enxergasse, eu poderia entender facilmente os pensamentos de qualquer pessoa. A mente tem sua linguagem, e essa linguagem pode ser vista nas ações do corpo de uma pessoa. Quando observamos os olhos, a boca, a maneira de falar e de agir de uma pessoa, é possível entender o que se passa em sua mente. Com base nisso, podemos ler os pensamentos de qualquer um. Mas eu sou cego, então só enxergo através das ações. Se quero saber algo, tenho que pedir algo para a pessoa e ver como ela realiza a tarefa. Com base nisso, posso entender o que se passa em sua mente." O rei perguntou: "Então, isso significa que eu também posso ler os pensamentos de alguém?" E o irmão cego respondeu: "Sim, sua majestade, eu vou te contar os 3 caminhos pelos quais você pode entender facilmente os pensamentos de qualquer pessoa." Então, o homem cego disse ao rei: "Ó rei, o primeiro método é prestar atenção nos olhos. A coisa mais importante quando conversamos com alguém é olhar nos olhos, porque os olhos não falam, mas dizem muito. Se aprendermos a entender os sinais que os olhos de uma pessoa nos oferecem,
Podemos saber o que está acontecendo em sua mente, o que estão pensando e o que estão prestes a fazer. Eu não tenho olhos, mas aprendi essa habilidade com Buda muitos anos atrás. Ele foi meu professor e guia. Eu costumava ter olhos naquela época e conseguia entender os pensamentos das pessoas apenas através de seus olhos. Então, se você quer ser capaz de ler os pensamentos dos outros, você deve se concentrar nos olhos. Se os olhos estiverem vagando de um lado para outro enquanto você está falando com eles, significa que estão procurando uma maneira de escapar da conversa ou que alguém pode estar mentindo. Se a pessoa está evitando contato visual direto, significa que tem medo de que sua mentira possa ser exposta e as pessoas descubram a verdade. Mas se os olhos olharem para você sem se moverem, eles provavelmente são honestos e interessados. Eles querem falar com você e compartilhar seus pensamentos. Observe também o tamanho das pupilas. As pupilas são a parte preta do olho. Se as pupilas ficarem maiores, significa que gostam de você. Se ficarem menores, significa que não gostam de você ou do que você está dizendo. Lembro-me de uma vez em que encontrei uma pessoa cansada que estava viajando. Quando conversamos, seus olhos se moviam muito, nunca olhando para mim. Isso mostrava que estava preocupado e queria ir embora rápido. Pensei que ele poderia estar escondendo algo e não queria falar comigo, então fiz mais perguntas e descobri que ele tinha segredos. Da mesma forma, outras expressões faciais podem nos ajudar a entender facilmente os pensamentos de uma pessoa. Às vezes, uma pessoa exibe diferentes comportamentos através de seu rosto. Se você prestar atenção às expressões faciais de uma pessoa, pode facilmente entender se ela está desapontada, muito triste ou extremamente feliz. Todas essas coisas podem ser determinadas através de suas expressões faciais, Sua Majestade. O rosto é como uma imagem que mostra o que as pessoas estão sentindo por dentro, mesmo que não digam nada. Se você quiser entender as pessoas melhor, precisa prestar atenção a esses sinais silenciosos. À medida em que você ficar melhor em ver e entender esses sinais no rosto, será capaz de saber o que as pessoas estão pensando e sentindo por dentro, mesmo que não digam nada. Esses pequenos, mas importantes sinais, como um livro silencioso, mostram os sentimentos e pensamentos escondidos lá no fundo e permitem que você se conecte melhor com as pessoas. Se prestarmos atenção a esses métodos e os entendermos corretamente, podemos rapidamente saber o que está acontecendo na mente de uma pessoa, o quanto estão prestando atenção em nossas palavras e o que está acontecendo em suas mentes. No entanto, antes disso, é preciso concentrar a mente e trazê-la para o presente. Somente assim podemos prestar atenção a todas essas ações, entendê-las e perceber o que está acontecendo na mente da pessoa. Caso contrário, se estivermos preocupados com eventos passados ou planos, nunca prestaremos atenção à linguagem corporal da pessoa e nunca entenderemos o que está acontecendo em suas mentes. Você pode ter encontrando muitos outros homens que olham para você e conseguem dizer o que está acontecendo em sua mente. A maior razão para isso é que eles conseguem ler você e entendê-lo porque suas mentes estão focadas e em paz, e é por isso que conseguem entender facilmente seus pensamentos. Hoje, eu te trouxe ensinamentos únicos sobre como entender o mundo à sua volta e conseguir ler as pessoas através de seus gestos. Por isso, te peço humildemente que clique no botão de curtir e se inscrever para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Obrigado e até a próxima.